Programa TVK, um oferecimento. Alux Iluminação, Pidu Casa e Acabamento, Eleg Ambientes, Estela Yubi Banqueteria, Ateliê Ângela Guimarães, Morarte. Olá, amigos. O TVK desta semana tem um convidado especial, professor, consultor empresarial, uma figura realmente distinta e eu acredito já vai ser um nosso parceiro, consultor aqui, tirando as dúvidas, sendo nosso coach, o nosso treinador. O professor Edelcio Foch é o nosso convidado, uma história maravilhosa. É um prazer tê-lo no TVK e na Interativa TV. Seja bem-vindo. Muito obrigado, o prazer é meu. Obrigado pelo convite, estar participando no teu programa, na ITV também, que está se destacando dia a dia. Então eu agradeço bastante a oportunidade de estar aqui com você. Você tem uma história bonita. Antes de ser consultor, com 23 anos foi para a Itália, é formado inicialmente na área de tecnologia. Hoje é professor da nossa Universidade de Sorocaba, tem uma história na vida empresarial, no setor metalúrgico e, acima de tudo, hoje ajuda empresários com conflitos, sucessão familiar. É uma história, quantas vidas para ter tanta experiência, Edelcio? Aquela visão que a gente tem de, eu sou um pouco irrequieto, quando eu começo a cair na rotina eu quero mudar. Ansioso ou irrequieto? Ansioso e irrequieto, porque acho que o que alimenta a gente como empreendedor é essa possibilidade de novos negócios, um novo modelo de negócio futuro. Então, na realidade, eu comecei minha formação totalmente técnica, indústria metalúrgica, trabalhando na Itália para montar uma fábrica. Foi quando eu vim para Sorocaba em 1978 e adotei. Governo Teodoro Mendes ainda. Foi, Teodoro Mendes ainda, naquela época. E montando uma indústria na Castelinho, ali. Então, conheci Sorocaba, já é interessante, já me fixei aqui, meus filhos nasceram aqui e fiz essa carreira. Depois eu montei minha própria indústria. Em 1983. Corajoso, hein? Final do governo Figueiredo. Isso, e aquela crise que teve dos anos 80, começo dos anos 80, que foi terrível, que fez essa indústria italiana recuar. Ela recuou no desinvestimento no Brasil, desfez a sociedade, então surgiu a oportunidade. Quer dizer, crise para você foi oportunidade. Isso, é esse negócio. Sempre assim, É sempre assim. E aí, toda a minha história, eu cresci e mudei na época de crise. Todas as fases que eu mudei foi na época de crise. Dói um pouco, mas depois? Dói. A crise é dolorida. Agora, depende como você enfrenta a crise. Se você, durante uma crise, nessa nós estamos vivendo, se você abaixar a cabeça e esperar, vou esperar, dói mais. Então é melhor dar cara para bater, transforma a lágrima em suor e vai para frente. Principalmente na questão dos negócios, de vendas. E eu comecei assim e sempre tenho mudado. Hoje o meu perfil ficou totalmente voltado para essa área de consultoria, ensino, que eu adoro. Você é professor da Uniso e hoje você é franqueado da KLA, que é uma excelência nessa área de formação de profissionais para os quais nunca falta trabalho, que é o vendedor. Exatamente. E se você notar uma coisa, me fala um curso que forma vendedor. Olha, é difícil. Com excelência, nenhum. Não. Mas o médico, se ele não souber vender o serviço dele, não vai bem. O advogado igual, o empresário igual. Você pode ser muito bom tecnicamente, bom engenheiro, mas não consegue vender o seu produto, o seu serviço. Eu tive no curso 3 advogados já fizeram o curso de vendas, é um curso de 36 horas, um curso bastante intensivo, para usar no dia seguinte, aplicação. E essas 3 advogados, 2 donos de escritórios aqui em Sorocaba, e eles falaram, nós temos o nosso código de ética da OAB que a gente tem que respeitar, então eu vou ensinar vocês a venderem de forma diferente, sem ferir o código de ética. Tanto que para cada aluno eu ofereço 2 horas de consultoria para a aplicação do aprendizado do curso de acordo Médicos, por exemplo, também? Médico também. Muito complicado, né? Muito complicado. Agora, muito diferente complicado. da lei americana, né? Tão diferente, né? Muito a gente copia tantos americanos em tantas coisas e nessa área a gente não pode fornecer o serviço, vender o serviço, tudo é muito essa condição da ética impossibilita... Você vê nos Estados Unidos o outdoor, o advogado oferecendo o serviço dele.
né? Se alguém bater em você, me procure. Me procure. Está lá. Essa é uma maneira de ver. O que é a economia de mercado? O mercado americano é assim, é competitivo e quem for melhor você sai bem. Que existe uma reserva. O brasileiro tem vergonha do lucro? Ele tem vergonha. Vergonha do sucesso? São alguns paradigmas, né? A vergonha do sucesso, porque a gente aprendeu, e tem até o paradigma religioso, né? Que o lucro é pecado, toda aquela coisa. Não, o lucro não é pecado. Tanto que... Se lucro for pecado, eu quero ser um pecador, porque senão minha empresa quebra. Exatamente. E como é que você vai manter seus funcionários, crescer a empresa? Novos projetos, novas oportunidades. Geração de novos empregos. Isso, que é o principal. Se você impostos para a economia. Exato. Se você como empresário também, se você não tiver lucro, como é que você vai investir como? Pegar dinheiro no banco? Você pega, é lógico, dentro de um planejamento, mas paga com o quê? Com o lucro, com o investimento. Então, essa coisa que tem do empresário, a gente fala até que é a síndrome do vira-lata, o brasileiro, não, nós somos bons na coisa que tem. Agora tem toda uma sociedade, todo um contexto que fala, não, porque o empresário é isso. Eu lembro quando eu tinha fábrica. Você tem que ir para a tua fábrica com um carro velho, né? Sim. Daí, para o gerente do banco, você está quebrado. Isso. E para o funcionário, eu não gosto de ser liderado porque não tem sucesso. E quando você chega na tua empresa, faz tudo certinho, o sindicato está na porta, fala, teu patrão está te explorando. E aí? O que não é diferente, é muito comum, né? Muito comum. Às vezes o sindicato prejudica mais do que auxilia mais o desenvolvimento e geração de emprego. Sem dúvida. Lamentavelmente. Sem dúvida. Ele provoca lá os tipos de... Tem o direito. Sim. Tá? Mas, por exemplo, o meu direito termina onde começa o seu. O seu termina quando começa. A gente tem que ter esse respeito. Não. Empatia, se colocar no lugar do outro. Empatia... Coerência, né? Coerência e uma coisa que é muito... que não é comum no latino. O latino é muito emocional, então o impulso nosso emocional. Nós não somos assertivos como o anglo-saxônico, que ele fala o que pensa, o que acredita, o que sente, ele afirma os direitos dele, mas respeita o seu. Quais são as boas características de um bom vendedor? Como é que a gente... eu não sei vender, nunca vendi, só vendi, nem rifa vendo. Como é que funciona isso? O que a gente pode fazer para quem... Tem jeito de quem não vende... começar a entender um pouco mais dessa mecânica? A principal ferramenta do vendedor é a comunicação. Tá? Quando eu falo comunicação, eu coloco em primeiro lugar no quesito comunicação a habilidade de saber ouvir. Não é o vendedor que fala. Isso. Porque quando eu falo, eu repito o que eu já sei. Quando eu ouço, eu tenho chance de aprender alguma coisa. Agora, repete? Quando eu falo... eu repito o que eu sei, que eu já sei. Quando eu ouço, eu tenho chance de aprender alguma coisa. Tá? E ouça. Por quê? Você faz a pergunta e deixa a pessoa com quem você está... Vamos falar negociação até, um conflito. Aliás, você é especialista nisso também. Exatamente. Ouça o anseio do outro. Então, o que a gente faz? Você tem uma necessidade e eu tenho outra. A minha necessidade é vender, para sobreviver, eu sou vendedor. Você é o cliente, você tem uma necessidade, você tem uma dor como empresário, resolver um problema. Então, o que eu tenho que fazer? Entender o seu problema, aquilo que você precisa, juntar com a minha necessidade e ajudar você a atingir o teu objetivo. Se você atingir o teu objetivo, eu atinjo o meu junto. É a escola de negociação de Harvard, é o ganha-ganha. Né? William Ury, que é o cofundador, está sempre aqui no Brasil fazendo palestra. Então, qualquer pessoa, nós somos vendedores, nós somos negociadores. Se eu fosse dono de uma ótica, por exemplo, e você tivesse que vender óculos de sol para mim, como é que seria essa abordagem? Ou algum outro exemplo que você tenha muito comum em negociações de negociação? A maior parte, por exemplo, eu vender que a gente chama de a venda conceitual, né? Tá. Que eu vou te vender um óculos de sol. Eu falei, nossa, Kiko, você viu o problema que está, o nível de ultravioleta que tem hoje em dia e a necessidade que a gente não tem noção, a gente passa protetor solar, mas não tem protetor solar para a visão. E o que os raios solares estão prejudicando a visão, ou seja, eu estou te vendendo um conceito, fala, você viu esse óculos de sol agora que temos aqui, com UV... Não é só moda, né? Não é só moda. Para a saúde. Então ele vai te atingir, primeiro a tua saúde, aí você tem que adequar que é de acordo com o seu perfil de rosto. Então, o que? Eu te vendi um conceito e depois eu te ofereci o produto que resolve.
Produto de qualidade, senão Produto ele nem de estaria no qualidade. mercado. Exatamente, senão você não está no mercado. Primeira coisa, o que você compra? Você vai no, vamos lá, vou dar um exemplo assim bem prático para o nosso telespectador. Se eu vou fazer Muito uma venda de serviços de advogado, você não pode estar de calça jeans como eu, você vai ter que estar de terno e gravata. Não, exatamente. Senão já não passa nem credibilidade. Não passa, e não é só isso daí. Não é só a embalagem. Então, o exemplo que eu quero dar, você vai no supermercado, você tem um sabonete aqui, outro aqui. Esse com uma embalagem maravilhosa. Esse, mas qual que você escolhe? Ah, da embalagem é bonita. Primeiro pela visão. Claro. Agora, se o conteúdo desse que você escolheu for realmente da mesma qualidade da embalagem, fideliza. Tá. Então, a primeira coisa... Então, vou pegar um gancho. Olha, como a vida... Eu quero fazer traçar um paralelo. Quer dizer, se eu vou num baile, olho para uma menina bonita... Embalagem tá bonita, uma outra nem tanto bonita. Eu vou escolher a que é mais bonita. Isso aí. Ela vai fidelizar o amor na medida em que, se ela tiver conteúdo, souber falar, exatamente, me cativar. De repente pode ser a mais feinha, pode ser até melhor de conteúdo. Aí é tentativa. Isso aí. Ou então melhorar aquela que é feinha, dar uma garibada na funilaria para entrar no mercado. Aí você entra também que a gente tem que aquela segmentação, né? O homem é visual. A mulher é auditiva. Então nós vamos falar no próximo bloco. Vamos passar rápido. Vamos fazer as duas versões. Quer dizer que vender para homem é diferente de vender para mulher. Sim. E vender, aí dentro de cada categoria tem mulher de faixa etária. As necessidades são diferentes. Tem por classe social. Olha, eu quero falar um pouco de tudo isso, depois eu quero falar de empresa familiar, conflito. Tá bom. Olhar da cunhada que tem um carro diferente da outra, que corta o cabelo, que faz uma viagem diferente. Nós vamos entrar nesse imbróglio, que você é um especialista em negociação, então, conflito, negociação. Edésio Fogg é o meu professor, empresário, consultor, participa esta semana do nosso TVK. Aliás, hoje nós estamos tendo uma aula de estratégia, de visão de vendas. Já a gente volta depois do intervalo comercial. A Luxi Iluminação, uma loja completa do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto para você. A Luxi Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 Campolim, telefone 3357-6057. Agora no bairro Santa Rosália, você encontra as principais marcas no mercado e com atendimento da qualidade Bidu Casa e Acabamento. Eliane, Portinari, Lanzi, Delta, Via Rosa e com exclusividade em Sorocaba da linha Elizabeth Exclusive, além de louças e metais Roca Elite e banheiras Jacuzzi. Bidu Casa e Acabamento, Rua Nicolau Alonso Filho 227, em frente ao Extra, no bairro Santa Rosália. O seu ambiente precisa ser como você, único. Você quer um ambiente com o seu jeito, com o seu estilo. E isso você encontra na Eleg Ambiente, a mais nova loja de móveis e decoração da cidade. As melhores marcas, designs diferenciados e produtos exclusivos como você. Venha conhecer Eleg Ambientes. Rua João Wagner Wey, 880, Jardim América, 3032-0347. Nós estamos apresentando o TVK desta semana com o professor Edésio Fogg. Edésio, além de professor, empresário, consultor, um grande gestor de conflitos, negociador. E hoje nós estamos falando desse tema importante que envolve essas relações humanas, vida empresarial. E nós falávamos no primeiro bloco, Edésio, sobre vender para a mulher diferente. Se a mulher é auditiva e o homem é visual, eu imaginei que nós tivéssemos aí uma divisão já definida. Mas aí você fala, aí tem classe social, idade da mulher, aí tem os subgrupos dentro dessas mulheres auditivas e desses homens visuais diante das suas realidades e propriedades. Até o cérebro nosso é diferente. Até a ligação, né, do córtex cerebral, o lado direito e o lado esquerdo, que o lado esquerdo nosso é o lado lógico, o lado direito é o lado mais zen, o lado mais artístico, existe uma diferença na conexão entre os dois lados. Entre o homem e a mulher. Porque o corpo caloso, o trabécula que interliga
esses dois lados, e na mulher essa faixa de mais de 300 milhões de neurônios, na mulher é muito maior do que no homem. Por isso que ela faz mais coisas ao mesmo tempo? Não, por isso que a mulher fala, a gente não fala, nossa, vocês são muito indecisa. Por quê? O homem ele recebe a informação visual, auditiva, ele joga para o lado esquerdo, ele processa e devolve. E esse lado é o lado mais treinado desde a escola. Tá? O lado mecânico, o lado racional. A matemática, letra, tudo é ali. O lado direito não, é cores, é visão, é a parte artística. E do lado direito é onde está a intuição. Tá? Do lado direito. Então, por isso que a mulher, nós recebemos, o homem vai esquerdo e devolve. Tanto que eu mostro e provo isso daí, que a gente é muito lado esquerdo. Eu faço um teste, é muita risada na hora, faz impressionante. A mulher não, ela vai esquerdo, direito, esquerdo, direito. Viu, decida? Não, estou pensando. Vou escolher a roupa. Isso. Não, qualquer coisa que você fala, a mulher. Então, quando você começa a entender o outro lado, por isso que existe um livro que eu recomendo para muita gente, né? Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? Você começa a entender a maneira de pensar. Isso vem da evolução da espécie. E tudo isso influencia do quê? Nos conflitos, no dia a dia. Tem um monte de coisa. Quando você entende quem está do outro lado e quer entender, né? Aí as coisas ficam mais fáceis, né? De como você sabe o caminho, né? Sabe o caminho. Sabe o caminho. Então, a diferença é muito grande. Então, a diferença de processar a informação. A mulher, ela tem uma total... Então, a gente tem claro que há exceções, né? Há mulheres muito racionais. Porque vai recebendo. Tanto que a maior parte... A Dilma é racional ou a Dilma é... Agora eu estou te pondo numa fria. Você está me pondo numa fria. Se você pegar toda a formação da Dilma e o que ela fez na vida, ela é lado esquerdo do cérebro. É totalmente irracional. Falta de conteúdo. Por quê? Além dela ser esse lado, na minha opinião, ela é muito unilateral. Ela tem uma crença que é única dela, que só aquilo que vale. E vai naquilo. Então não adianta falar. Então você sabe que tem os atritos internos entre ela e o criador dela. Sim. Não Por quê? Porque ela... Agora... Aliás, nunca vi criador e criatura não ter conflito, mas enfim. Mas ali, a coisa, porque é o ponto de vista. Mas é bonito por isso, né? Essa diversidade. Quer dizer que então tem mulher, dependendo da idade, aí muda, e do homem também, para a gente vender? Muda. Ou comprar? Muda porque o que acontece? Imagina o Kiko com 18 anos, imagina o Kiko agora. É outra pessoa. Isso. Então você passou por uma série de situações de aprendizado que você armazena e a tua capacidade de decisão hoje é diferente da outra. Quando eu vou decidir, eu vou no arquivo e busco tudo aqui, todas as experiências e falo, para essa situação eu tenho essa saída e é diferente. O lado esquerdo do cérebro, do córtex cerebral, que é o lado mecânico, que a gente faz sempre a mesma coisa. A gente acorda, a rotina é igual, ele é treinado aqui. Mas, por exemplo, no lado direito é mais aventureiro. O lado esquerdo, ele é mais equilibrado, ele é mais responsável. Tanto que coisa que você fazia quando você tinha 18 anos, você não faz hoje, porque você tem gente sob sua responsabilidade. Eu sou empreendedor, mas eu penso muito mais agora. Sabe por quê? Porque eu não tenho tempo para recuperar se eu errar. É verdade. Lá atrás eu metia os peitos, fazia coisa. Eu escrevi um artigo no Ipanema esta semana que fala exatamente isso, né? Quer dizer, nós teremos mais 2 ou 3 anos de espera nos nossos planos. Essa crise econômica, ela cria oportunidades, mas será que nós vamos ter, depois dos 40, no meu quase chegando a 50, vamos ter tempo, cada 3 anos perdidos, 4, 5, uma década? Algumas pessoas definitivamente cessaram as suas chances de um início de projeto com a economia ascendente, né? Quer dizer, é bem isso que você falou. Aí você tem que analisar, eu comecei com a franquia o ano passado, no meio do ano, aquela crise, mas nesse caso é sucesso, né? A crise foi uma oportunidade, E aí então, a questão que você analisar, o que eu posso, dentro dessa crise, começo antes que os outros. Na hora que a crise começar a sair, você já está... Por exemplo, se eu vou montar uma clínica para trabalhar, cuidar da ansiedade das pessoas, eu vou ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro. O estresse hoje é o grande negócio. É o grande negócio. Ou se for um spa, não é só para emagrecer, faça spa. Você fala para quem tem dono de spa. Para cuidar do estresse das pessoas. Essa é a doença. Já está falando faz tempo. Agora, o que é fundamental? É você ter equilíbrio. O maior problema nosso chama-se
que a gente fala. Eu falo com meus alunos no curso de negociação e vou perguntar para você, qual a negociação mais difícil da sua vida? Poxa vida, negociação mais difícil? Talvez da minha carreira, das minhas decisões. É com você mesmo. Sim, sempre comigo mesmo. A negociação, claro. por quê? Porque Claro. a gente se ama, a gente se gosta, então a gente é muito complacente. E tudo está dentro da gente, Isso, não está no algumas outro. A solução nunca está fora, né? Então a gente, eu gosto de você. Se você olha no espelho, eu te amo. Se você não fizer isso, você tem algum problema sério. E aí você se perdoa. Talvez de autoestima até, né? Então o que é isso? A autodisciplina. Para a gente não encerrar, eu não queria encerrar esse programa sem a gente abordar um tema Vamos lá. muito importante que faz parte de uma experiência enorme tua. Quer dizer, eu não sei se a gente vai conseguir falar tanto de negociação, né? Que você fica aqui já um convite proximamente para a gente debater o tema, mas conflito familiar, empresa familiar, por que histórias repetidas? Se a gente for pegar livros de história, as histórias são iguais, só mudam as personagens, mas é tudo muito igual. A empresa começa com o fundador, cresce e não se prepara. Às vezes até divisão é importante. A divisão faz crescer. Você pega lá, a primeira geração, o fundador, a empresa é a cara dele. É o espelho dele. Então, quando chega no processo de sucessão familiar, então esse fundador... Aliás, vou te interromper, você falou uma coisa esses dias para mim muito interessante, que a empresa nunca é mais nem menos do que o dono, né? Foi um artigo que eu escrevi. Nenhuma empresa ou departamento é melhor que seu número 1. Nunca. É impossível. Eu falo, afirmo. Olho no olho e afirmo. A equipe do prefeito é ruim, a culpa é dele. A culpa é dele. Quem o empresário, ele é ótimo, mas ele tem um gerente ruim. A culpa é dele. Então, você me falou, por exemplo, eu sou bom empreendedor, tudo, mas eu na gestão... Então, mas você tem a competência de escolher um bom gestor financeiro. Noção no seu limite, né? Isso, meu limite. Então, o que eu faço? Eu escolho alguém melhor. Aí que entra o gerente. Mas eu sou líder, né? Se você é líder, porque a empresa sua aqui é você. Você é o fundador dela, é a tua cara e vai ser até você trabalhar um processo de sucessão lá na frente. Por isso que você, como o gerente, qual o maior medo do gerente? A média gerência, perder o status quo. Perder o status quo. E como é que se defende com isso? Alguns puxam o saco. Isso, não, ele puxa o saco, mas como que ele faz? Não, eu não vou botar sombra para mim. Então ele bota um supervisor... Fraquinho, para que não fazer sombra para ele. Então aí ele não tem mérito, porque eu sou um gerente, mas sou fraco na parte... Eu sou gerente comercial, mas sou fraco em venda. Eu vou botar um gerente de vendas daqueles campeão, cara bom. E ele tem medo de fazer isso. Aí as vendas tal. É como bom editor, né? Se ele foi um bom repórter, daí você vira ele péssimo editor, mas um excelente repórter, né? Então, é aquilo lá. Então, na questão da voltando ao tema, esse tema é tão abrangente, você me fez uma pergunta e eu estou, assim, abrindo demais. Vamos fechar. Vamos fechar no tema. Empresa familiar, vamos dizer, a economia brasileira é formada em cima de empresa familiar, ponto. Mais de 80% do PIB de empresa vem de empresa familiar. Então, a primeira geração, tá? Então, na segunda, você tem que... Essa primeira geração, ele tem uma esposa, né? Às vezes está lá, tem 1, 2, 3 filhos, muito bem. Esse cresce, casa com uma, casa com outra casa, forma família. Aí nasce filho, ou seja, começa... E conforme a empresa vai ficando, vai ao longo do tempo... Aí ela sustenta uma família, 2, 3, 4... E no mesmo padrão, né? Até o termo é pejorativo, mas falta teta. Falta teta. Não tem leite. Então, a empresa, ela tem gente para mamar tem, mas para alimentar a vaquinha... Isso, porque muita gente, ele é colocado na empresa, ele não tem a competência. E às vezes é assim, não é só competência técnica, ele não tem competência humana de se relacionar com os outros. Ele é aquela pessoa que chega na empresa para arrumar encrenca. Então, você pega numa empresa familiar que é um reboliço, porque um quer matar o outro. Né? Então, o que faz? Aí vem a profissionalização. Então, vamos fazer um acordo? Então, por isso você tem que ter um conselho de família. Quando o pau for quebrar, junta no lugar na casa e quebra o pau, mas nunca na frente de funcionário. Porque isso gera o quê no funcionário? Ele não sabe quem está comandando. Como é que vai ser essa empresa? Uma instabilidade. Ele vai, o que eu falo? Um chega e fala uma coisa, outro fala. Então, a profissionalização do negócio. Por isso que você pega o processo de sucessão que eu considero exemplar da Gerdau. Né? A Gerdau não escolheu
Veio gente de fora e foram vendo a competência. Jorge Gerdau e Johann Peter. O que ele fez? Eu vou sair, agora quem que vai assumir? Então foi feito todo um processo, se você ler a literatura, a própria revista Exame na época, fez várias coisas. Foi exemplar, escolheu pela competência de fazer o negócio. E não porque é filho do acionista majoritário. Não. Agora, o que vai fazer com o filho? Você tem capacidade para trabalhar na gestão? Não, então pega o teu dinheiro, participa do conselho de família. E vai montar uma outra coisa. Isso. Aí a coragem do líder de tomar a decisão assertiva, sabendo que vai ter reação emocional. Vai proteger o indivíduo e vai proteger a empresa. Isso. Eu estudei muito isso, inclusive fiz curso de governança corporativa na melhor instituição, está entre as 10 melhores do mundo, Dom Cabral. Minas Gerais. A professora Elisir, que é fantástica nisso, tem livro. Então a gente aprende o quê? Qual é o momento de começar a encarar esse embate na empresa familiar? Tem hora certa ou é a hora que o fundador sente que é o momento? O fundador tem um problema também. Porque as pessoas acham que não vão morrer, né? O fundador acha que vai viver para sempre, às vezes. Ele não quer largar o osso. Mesmo ele fala, não, eu estou fazendo a sucessão, mas ele está lá. Eu tinha uma empresa, durante bom tempo, 24 anos, representei uma multinacional sueca aqui na região. Quando eu fiz a sucessão, meu filho, falei, eu vou passar para você. Eu treinei ele durante um bom tempo. Ele não trabalhou comigo, ele trabalhou fora, depois que ele veio comigo, virou vendedor primeiro, depois eu falei, agora é tua. Ele casou, falei, a empresa é tua, não fui mais lá. Falei, você sabe onde? Por quê? Porque senão a minha presença ofusca, que os outros não vão respeitar ele. Nunca. Então, esse é o problema do fundador. Ele não larga o osso. osso. O bastão, tem que passar. Isso, tem que passar. E tem que fazer a preparação disso. E falar, eu estou disponível no conselho, mesmo que a empresa é pequena, não tem problema você ter um conselho de família. Aí que entra, vai viver. Não, ele pode trabalhar no dia a dia na parte estratégica. Porque ele tem visão, não pode, a gente não pode desprezar a experiência de jeito nenhum. Agora, ele também tem a consciência que a maneira de pensar, por exemplo, o teu pai pensava de um jeito, você é totalmente diferente, Sim. Porque a formação é outra. Meu filho... Momento de vida, é totalmente oportunidades. Diferente. Ele é mais atirado, é outras coisas que eu não tive. Então, ele teve um pai que deu condições para ele ser atirado, sustentou ele. Não, estudar, hoje ele decidiu, ele fez curso, agora tirou brevet de piloto comercial internacional, mas não está voando ainda, ele está trabalhando num hangar aqui em Sorocaba, aprendendo a fazer planejamento de voo, Então eu falei, filho, tudo... Seja feliz. Seja feliz. É consequência. O problema é o seguinte, eu coloco um objetivo, eu não atinjo. Eu tenho que ter... o resultado é consequência de uma série de ações e trabalhos que você faz. Vou fazer um convite, nós estamos encerrando. Eu queria ficar falando horas, o tema é palpitante. A gente volta a falar sobre o tema. Foi um prazer recebê-lo, Edélcio. Sucesso para a KLA. E a gente com certeza terá em você um grande consultor aqui da ITV, do Ipanema Sistema de Comunicação, para a gente prestar serviço com a nossa comunidade. Esse é o nosso compromisso. E você com certeza vai contribuir, já contribuiu nesse programa. Obrigado pela presença. Eu agradeço. Muito obrigado pela oportunidade, eu agradeço pela atenção. Professor Edélcio Foch brilhou aqui no nosso TVK esta semana. Fique com Deus e até o próximo programa. Programa TVK, um oferecimento. Alux Iluminação, Bidu Casa e Acabamento, Eleg Ambientes, Estela Yubi Banqueteria, Ateliê Ângela Guimarães, Morarte.